com enorme prazer que a gente recebe aqui na nossa instituição, né, mesmo que remotamente, Paulo Vasco, para nos falar, conversar, apresentar sua experiência, sua história, um tema tão caro para o Brasil, sobretudo quando destampa questões muito graves que aconteceram nos últimos anos, né? O garimpo de ouro na Amazônia e a origem da crise sanitária que assola o povo Yanomami. Isso daí é um tema que eu fico muito emocionada, né? Só em pensar da importância disso para toda a população, né? E o impacto disso para a sociedade brasileira e mundial, né, na verdade. Então, eu vou apenas apresentar, para quem não conhece, Paulo Vasta. Ele é formado pela Faculdade de Medicina da Fundação ABC, em 1993. Ele possui uma especialização em Medicina de Trabalho na Universidade de São Paulo, especialização em Saneamento Ambiental. Ele é doutor em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz e pesquisador titular da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, que é a AENS. Ele é docente permanente no programa de pós-graduação em Ciência de Epidemiologia e faz parte de um grupo de trabalho para elaborar o plano setorial para a implementação da Convenção de Minamata do Brasil e na rede de biomonitoramento de contaminantes químicos gerenciados pela Coordenação Geral de Vigilância Ambiental do Ministério da Saúde. Ele coordena grupos de pesquisa, ele tem uma atividade bastante importante na área onde atua, e acho que talvez seja mais interessante, no lugar de ficar apresentando os detalhes de uma carreira tão rica, é ouvi-lo falar da sua experiência, que estamos bastante curiosos. Te agradeço muito por estar aqui, Paulo, e passo, então, a palavra. Você gostaria agora de compartilhar sua apresentação ou você gostaria de falar e depois compartilhar? Eu posso compartilhar e já indo falando rapidamente. Então, queria... botar a imagem no público, viu? Tá. Então, bom dia a todas e a todos os presentes que estão aí na Fiocruz da Bahia, os que estão nos assistindo pela internet. Queria inicialmente agradecer o convite feito pelo Ricardo Rício, em nome da Fiocruz Bahia, né, para participar dessa sessão científica. Agradecer o convite da Marilda Gonçalves também, né, diretora da unidade, e a Patrícia por estar aí mediando essa minha fala hoje aqui, essa nossa conversa. Então, como a Patrícia falou, né, eu sou médico de formação e trabalho com saúde de povos indígenas há 25 anos. Eu iniciei a minha trajetória na saúde indígena justamente trabalhando com o povo indígena Yanomami. Isso foi na virada de 1998 para 1999, portanto, vai completar 25 anos de trabalho, né? Naquela época eu trabalhava nas equipes multidisciplinares de saúde indígena na ponta, fazia assistência, visitava as comunidades. Eu morei em Roraima por 3 anos nesse período. De lá eu acumulei essa experiência de 1 ano e meio, quase 2 anos na terra Yanomami. Depois migrei para o Dicei Leste de Roraima, seguindo trabalhando como médico das equipes. E em 2002 que eu me mudei para o Rio de Janeiro para fazer carreira acadêmica, fiz mestrado e doutorado na ENSP, me converti em pesquisador da instituição em 2006 e desde sempre venho atuando nessa temática da saúde indígena, né? E hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a crise sanitária, né, que assola o povo Yanomami, e mostrar um pouco das raízes dessa situação que hoje é amplamente noticiada aí, né, na imprensa e nas redes sociais. Bem, eu vou começar a minha fala dizendo que a atividade garimpeira no Brasil é uma atividade regulamentada, né? Tem uma legislação específica, a Lei número 7.805, de 1989, né? Uma lei antiga, mas que ela ainda está em vigor. Ela criou o regime de permissão de lavra garimpeira, também conhecido como PLG, e o extinto Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, né? Que hoje é a Agência Nacional de Mineração, tem a missão de garantir que o patrimônio mineral nacional seja aproveitado de forma racional e segura e em harmonia com o meio ambiente, né? Então, isso está no texto da legislação. Aí eu destaco 2 parágrafos, 2 artigos. O artigo 3º, que diz que a outorga da permissão de lavra garimpeira depende de prévio licenciamento ambiental,
concedido por órgão ambiental competente, né? Então, isso está presente em diversos artigos da legislação. Eu pincei o artigo 3º que fala sobre isso. E trago também o artigo 23 dessa legislação, que informa que a permissão de lavra garimpeira, de que trata esta lei, ela não se aplica a terras indígenas, né? Então, o grifo, ela não se aplica a terras indígenas. E quando ela é realizada em faixa de fronteira, né, além do disposto nesta lei, fica a permissão fica ainda sujeita aos critérios e condições que vinham a ser estabelecidos na Constituição Federal, tá? E a Constituição Federal, no seu artigo 31, parágrafo 3º, ela dispõe claramente que o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, né? Ouvidas as comunidades afetadas e ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra na forma da lei, tá? Então, enquanto não houver regulamentação por parte do Congresso Nacional, qualquer atividade, seja de mineração industrial, seja de garimpo, realizada em terras indígenas ou outras terras da União, constitui uma penalidade, constitui uma infração ambiental, portanto, um crime, tá? E, a partir daí, a gente vai trazer alguns dados que foram levantados ano passado pelo Instituto Igarapé. O Instituto Igarapé fez um levantamento em 369 operações da Polícia Federal que foram registradas na primeira região do Tribunal Regional Federal, né, que compõe toda a área da Amazônia Legal no país. E esse levantamento, que eles chamam do ecossistema do crime ambiental na Amazônia, aponta aí para 5 ilícitos, né, principais que são cometidos no território da Amazônia Legal. Em verde, o desmatamento ilegal; em lilás, a grilagem de terras públicas; em marrom escuro, a extração ilegal de madeira; em marrom clarinho, a mineração ilegal; e em vermelho, a agropecuária com passivo ambiental, ou seja, fazendas que incidem em terras indígenas ou áreas de preservação. Bem, esse levantamento ele foi feito por todas as unidades federativas que compõem a Amazônia Legal, e a gente observa, né, que os crimes são, né, distribuídos, né? No Amapá predomina ali a extração ilegal de madeira e a mineração ilegal. Depois, no Acre, predomina a extração ilegal de madeira e o desmatamento, né? E no Amazonas também aqui predomina uma distribuição equânime, né, de extração ilegal de madeira, mineração ilegal, desmatamento. No Mato Grosso, a extração de madeira e a mineração, né? Em Rondônia, também extração ilegal de madeira. Mato Grosso está meio dividido. No Pará já tem um predomínio mais claro da mineração ilegal. E em Roraima, né, que é onde vive o Yanomami, praticamente 90% dos crimes ambientais são relacionados ao garimpo ilegal, tá? E essa outra figura ainda do documento do Instituto Igarapé mostra a evolução dos crimes ambientais ao longo do período de 2016 a 2021. Né? E as linhas desse gráfico mostram claramente um incremento de todos os crimes ambientais a partir de 2016, e liderando, né, o ranking de crescimento segue a mineração ilegal aqui nessa linha marrom clara, tá? O documento apresenta essa rede, né, causal, assim, de ligações de todos os crimes, mas nós vamos nos deter aqui apenas ao da mineração ilegal. Então, dentro daqueles 369 operações realizadas pela Polícia Federal, 137 delas são dedicadas à mineração. E a gente percebe que a mineração, né, em si não é o único crime, né, ambiental que incide, é uma rede intrincada de relações, que incluem a associação à organização criminosa, né? Todo mundo está ciente da participação das facções, né, criminosas, lá em Roraima, principalmente do primeiro comando da capital, do PCC. Tem crimes de lavagem de dinheiro, tem crimes de posse de armas e munições explosivas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, crimes violentos, corrupção, né, grilagem de terras, tal, e outros tantos crimes ambientais relacionados ao garimpo, tá? Esse levantamento do MAP Biomas, né, um consórcio de instituições que faz monitoramento da mineração no Brasil, mostra em 3 seções aqui, né, primeiro do gráfico à esquerda, em laranja, o que é considerado mineração industrial,
em amarelo o garimpo de ouro, né? Então, a mineração industrial é aquela que cumpre a legislação 7805 de 89, que tem licenciamento ambiental, que tem regras estritas para a atividade ser realizada tanto no território, no meio ambiente, como para os trabalhadores que executam essa função. Enfim, essa atividade recolhe impostos, né? Tem todo um sistema oficial de controle e de gerenciamento desses recursos. Então, observe que esse levantamento foi feito de 1985 a 2020, né? 35 anos aí de levantamento, e a gente observa que lá no início do período de segmento predominava a mineração industrial, né? E ela vem, aqui, essa linha vermelha marca metade, 50%, né? Então ela vem predominando ao longo dos anos, tá? Praticamente todo o período, até chegar em 2016, 2017, onde há a expansão do garimpo ilegal de ouro, e hoje nós temos mais da metade da exploração de ouro no Brasil é feito de modo ilegal, tá? Aqui, esse mapa do meio, ele mostra um incremento, né, junto com o gráfico, de 85 a 2020, as áreas de mineração cresceram 6 vezes. Né? Então, hoje, em 2020, as áreas de mineração eram 6 vezes maior do que as reportadas no ano de 85, saltando de 31 mil hectares em 85 para 206 mil hectares em 2020. E o mapa da direita mostra aí o top 10, né, estados que são afetados pelo garimpo, pela mineração, e o estado do Pará vem em primeiro lugar. Roraima, que vai ser o nosso destaque da conversa de hoje, ocupa a 4ª posição. Bem, eu trago agora essa imagem, né, de um território ancestral, cuidadosamente preparado pela natureza, né, no formato do coração, para a gente refletir, né, sobre a perspectiva da cosmovisão indígena, né, da cosmovisão dos povos originários, que aqui estavam muito antes da chegada dos colonizadores europeus. O território é o local onde se forma a identidade do sujeito, a identidade do cidadão. Né? É também o local onde se forma o sentimento de pertencimento étnico, né? De você fazer parte de um povo, de uma nação indígena diferenciada. É nesse território que se processa a cultura no seu espectro mais amplo, que inclui manifestações culturais, religiosas, rituais, cerimônias, a língua, a organização social, os hábitos alimentares, né? O modo de se estabelecer dentro de um território. É no território que se busca o alimento, né? O território é fonte de alimento, é no território que se tem a caça, que se tem a pesca, que se tem os materiais de coleta, é no território que se faz a sua agricultura, né? E tudo isso, no fundo, né? O território é a fonte da saúde, é indissociável a relação do ser humano com a natureza, com o seu local de pertencimento, né? Então, do ponto de vista da cosmovisão indígena, não há uma separação, não há uma hierarquia entre os seres humanos e as outras criaturas que vivem no espaço, né? Então, todos merecem o mesmo respeito. Tá? Enfim, e é nesse território que se busca a sustentabilidade e se institui o bem viver, né? Que é um conceito bastante caro para os povos originários. Aí eu diria que, a partir de uma perspectiva de reparação histórica, né, a Constituição Federal de 88 garante, nos seus textos, como a gente mostrou ali, a definição de terra indígena como uma porção do território nacional de propriedade da União, né, portanto, de toda a nação, de todo o povo brasileiro, habitada por um ou mais povos indígenas, por ele utilizada para as suas atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Trata-se, portanto, de um tipo específico de posse de natureza originária e coletiva que não se confunde com o conceito civilista de propriedade privada, né? Então, essa imagem para a gente refletir como os povos originários se relacionam com o seu território tradicional. Tá? Retomando a imagem, agora vamos fazer uma reflexão sobre a perspectiva do colonizador, né? da pessoa que vem para expropriar esse território.
para expropriar suas riquezas, para explorar todo o potencial energético que existe. Então, a primeira providência é pensar em tornar essa propriedade uma propriedade privada, uma propriedade individual, colocar cercas e definir quem as pessoas que podem ou não entrar dentro desse território. Derrubar as árvores para vender madeira, fazer móveis, represar o rio para fazer uma hidrelétrica e gerar energia, explorar o subsolo para tirar todos os minérios possíveis para vender e produzir riquezas. Né? Então, é desse modo que a sociedade ocidental avança sobre os territórios da Amazônia e esse avanço provoca alterações importantes no ecossistema local e promove impactos severos à saúde dessas populações. Tá? Bem, então, vamos trazer agora o exemplo do garimpo incidindo sobre um território tradicional. Né? E a gente vai apresentar o garimpo como se fosse uma pirâmide ou um iceberg. Né? E na ponta desse iceberg, o que vai aparecer para a gente é o mercúrio. Né? O mercúrio que está na mão do garimpeiro, o mercúrio que está sendo tão falado hoje em dia no noticiário, no jornal, nas redes sociais, na internet, né? Mas ele está só lá na ponta do iceberg, porque o garimpo, quando entra no território, a primeira providência é a devastação da floresta, a derrubada da cobertura vegetal. Né? A floresta fica como mostra a imagem à direita. São desviados os cursos dos rios, são cavados buracos enormes para buscarem minérios. Né? Então, isso provoca uma devastação do ambiente natural, provoca uma alteração de todo o ecossistema, e isso provoca a ameaça às espécies nativas da fauna e da flora. Os animais de caça de grande porte, como a anta, o veado, o caititu, a paca, enfim, acabam sendo afugentados quando os garimpeiros chegam. Aqueles animais que não são abatidos diretamente pelos próprios garimpeiros, né, para virarem alimento, eles fogem e tornam os recursos naturais para as populações tradicionais escassas. Né? Então, é essa situação, né? Milhares e milhares de invasores dentro do território promovendo devastação da floresta e provocando diversas alterações no ecossistema e impactos severos na organização social das comunidades afetadas. Então, as primeiras mudanças ocorrem com a alteração dos padrões alimentares, né? Com a escassez dos produtos naturais, com os animais são afugentados, os rios são contaminados, as áreas agricultáveis para fazer o roçado diminuem, os produtos de coleta da floresta, né? Como, por exemplo, açaí, bacaba, pupunha, castanha, né? Cogumelos vão sendo cada vez mais difíceis de encontrar, né? Vão sofrendo um processo de escassez. E, por outro lado, os garimpeiros utilizam como forma de cooptar, né? de aliciamento das comunidades, de garantir uma autorização, entre muitas aspas, né? para permanecer no território, a distribuição de cestas básicas, né? que contém alimentos industrializados, ultraprocessados, pobres em nutrientes, e riquíssimos em açúcar, gordura, sódio. Né? Então, isso promove alterações no padrão nutricional das comunidades. Isso gera uma insegurança alimentar e a gente começa a ver esses quadros graves de desnutrição afetando principalmente idosos e crianças e a emergência de sobrepeso e obesidade em adultos jovens, principalmente nos homens. Né? Para que o garimpo funcione, como a gente pode ver nas imagens, é necessária uma rede de suporte para levar esse maquinário, para levar combustível, se estabelece um comércio dentro dos garimpos, né, para entreter milhares de garimpeiros no meio da floresta, segue uma rede de álcool, de drogas, de prostituição, entram, como a gente viu, muitos crimes de tráfico de armas, de pessoas. Né? Então, isso tudo promove alterações severas nas sociedades tradicionais, e as relações que outrora eram baseadas em trocas, né, em trabalhos sociais, em cooperação mútua, passam a ser capitalizadas e precificadas em gramas de ouro. Né? Então, para ter uma ideia, para comprar um saco de 5 quilos de arroz, às vezes se paga de 1 a 3 gramas de ouro, né? E a grama do ouro está em torno de R$350. Então, um saco de 5 quilos de arroz pode chegar a custar R$1.000 nessas áreas de garimpo. Bem, então o resultado, né, final desse processo são essas imagens que a gente tem visto recorrentemente no noticiário. Tá? E, por fim, né, vai acontecer uma alteração no padrão epidemiológico de adoecimento e morte, com o espalhamento de várias doenças. Né? Então, essas cavas que são produzidas, esses buracos, as alterações do curso do rio, vão criar condições propícias para a reprodução de mosquitos, principalmente, de diversos insetos, mas de mosquitos,
mosquitos que são transmissores de várias doenças, principalmente a malária, mas não somente. Tem também a leishmaniose tegumentar, visceral, tem a oncocercose, tem outras arboviroses que também acabam aumentando a frequência de ocorrência nessas regiões. As doenças de transmissão interpessoal, né, sobretudo as de transmissão respiratória, como pneumonia, influenza, sarampo, mais recentemente no contexto da Covid, da pandemia, a Covid-19, e as doenças sexualmente transmissíveis, que são frutos de violação, de abuso, né, de violência sexual contra as mulheres e crianças, principalmente. Então, esse é um cenário geral do que acontece quando um garimpo entra no território tradicional da Amazônia. Tá? Agora nós vamos falar em detalhes sobre cada um desses itens. Bem, esse outro slide, ele apresenta aqui um mapa à esquerda, né, a Amazônia, a área da Amazônia Legal, destacada em verde, esses polígonos que são cor de areia, né, um begezinho claro, demonstram quais são as terras indígenas hoje demarcadas e homologadas na Amazônia Legal, e os destaques em vermelho, em amarelo e em azul são as 3 principais terras indígenas afetadas pelo garimpo hoje, né? Esses dados são de 2020, na verdade. Então, a primeira terra afetada é a terra indígena Kayapó, que está aqui em vermelho, é a que mais sofre hoje com impactos do garimpo. Em segundo lugar, vem a terra Munduruku, em amarelo. Ambas, né, a Kayapó e a Munduruku, estão situadas no estado do Pará. E, em terceiro lugar, vem a terra indígena Yanomami, que está localizada entre Roraima e o Amazonas. O gráfico, no canto superior direito, mostra também aquele proveniente de dados do MapBiomas, né, de 85 a 2020, a presença dos garimpos na Amazônia brasileira. Então, vejam que desde meados da década de 80, quando ocorreu a primeira corrida do ouro, né, sobre os territórios da Amazônia, o garimpo se estabeleceu, cresceu durante a década de 90, manteve-se em um patamar estável, diríamos assim, até meados da década de 2010, e a partir de 2016 houve um incremento, um salto enorme dessas atividades nos territórios da Amazônia, de uma maneira geral. Tá? Os gráficos de baixo, o gráfico A mostra a expansão do garimpo na terra Kayapó, o B na terra Munduruku e o C na terra Yanomami. Né? Então, observem que na terra Kayapó ele está mais perene, mais presente há mais tempo. Na terra Munduruku ele vem crescendo ao longo dos anos. Na terra Yanomami houve a primeira corrida do ouro lá no início dos anos 90, onde teve uma devastação importante. Depois, com a realização da Operação Selva Livre, a desintrusão dos garimpeiros, o povo indígena Yanomami viveu 2 décadas de calmaria, vamos dizer assim, e a partir de 2016 houve esse incremento. Então, as 3 terras indígenas têm em comum, né, esse efeito desse incremento absurdo das atividades ilegais no território a partir de 2016, ganhando o seu pico ali em 2020. Bom, então agora vamos focar no caso Yanomami, né, porque são vários territórios, mas a gente vai hoje conversar especificamente sobre o caso Yanomami. Bem, então vamos iniciar falando do povo Yanomami, apresentando um pouco da terra indígena Yanomami, essa área de mais de 9 milhões de hectares, 192 mil quilômetros quadrados, que se estende dos estados de Roraima e do Amazonas. Né? Então, nessa região vive o povo Yanomami, que é considerado uma sociedade tradicional, estabelecida nessa floresta tropical, né, da região norte do Brasil, há mais de 2.000 anos, né? Portanto, muito anterior à chegada de qualquer colonizador europeu. Tá? E, diferente do que possa parecer, os Yanomamis não são um grupo único, né, homogêneo. Eles são subdivididos em 6 subgrupos que falam línguas mutuamente inteligíveis, que têm origens particulares e que estão espalhados ao longo de todo esse território. E, além desses 6 subgrupos de Yanomami, vive dentro da terra indígena Yanomami o povo Yecuana, que é um povo originalmente proveniente da Venezuela, mas que está instalado nesse território ancestral há muitos e muitos anos também. O censo de 2022 foi divulgado recentemente, informa que no território Yanomami hoje existem 26.785 indígenas e foi, salvo engano, a única terra indígena do país onde houve um decréscimo populacional. Tá? E, com certeza, esse decréscimo está associado à presença desses invasores e todo o estrago que está sendo feito. Bem, a estrutura, o atendimento à saúde nessa área é de responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. Esse atendimento se organiza na forma de 37 polos base, que são
análogos a unidades básicas de saúde. Há ainda 78 postos de saúde em aldeias e temos hoje mais ou menos 370 aldeias espalhadas ao longo desse território. Para finalizar esse mapa, eu queria dar destaque aqui a esses polígonos, né, essas áreas quadriculadas aqui, principalmente no estado de Roraima, são requerimentos solicitando permissão de lavra garimpeira, né, PLG, que foram protocolados na Agência Nacional de Mineração e estão aguardando, né, estavam aguardando a aprovação do PL 191 para que essas atividades criminosas fossem convertidas em atividades legais. Tá? Felizmente, esse PL foi arquivado e nós não corremos mais esse risco. E o último destaque do mapa são essas linhas amarelas que representam áreas já impactadas com a presença de garimpeiros, né, distribuídas em boa parte do território Yanomami situado em Roraima, com destaque para a calha do rio Uraricuera, no extremo norte do território, e aqui no rio Bucajaí, rio Couto Magalhães, rio Parima, nessa região mais central da terra Yanomami. Bem, agora nós vamos falar de alguns indicadores relacionados, né, àquela imagem que eu mostrei do garimpo como uma pirâmide, e vamos começar falando de alguns dados de mortalidade infantil, trazendo essa manchete, né, do portal Suma Uma. A manchete diz: nós não estamos conseguindo contar os corpos. Né? Lamentavelmente, isso tem acontecido e, infelizmente, não começou nos últimos 4 anos. Tá? Então, o portal Samaúma informa que, nos últimos 4 anos, as mortes, o número de mortes de crianças menores de 5 anos, por causas evitáveis, aumentou 29%. E 570 pequenos indígenas morreram, né, por doenças que têm tratamento. Tá? Então, isso foi um dado chocante, publicado agora, dia 20 de janeiro de 2023. Mas, infelizmente, essa notícia não é nova, né? Porque a Folha de São Paulo já publicou em 2015 um documento que fez um levantamento das causas de morte em menores de 1 ano no período de 2000 a 2012, né? Portanto, 13 anos de segmento. E já informava naquela época que as aldeias indígenas perderam 240 mais vidas de crianças do que a média brasileira. E apontava, né, um total de 7.149 óbitos computados nesse período, a grande maioria por causas evitáveis, né? E já naquele momento já havia destaque para desnutrição, para infecções respiratórias, para infecções intestinais, tá? E o destaque para causas desconhecidas, né? Então, 1.000 óbitos, o sistema de saúde sequer foi capaz de informar a causa da morte, né? Então, revelando aqui uma ausência, né, da atenção básica para essa população. A parte de baixo desse slide mostra que as taxas de mortalidade infantil, né, para cada 1.000 nascidos vivos, por DICEI, né, temos 34 DICEIs no país, e aqui estão listados os top 10, e no período de 2010 a 2012, a Yanomami já aparecia, infelizmente, como a primeira, né, na lista da mortalidade infantil. Tá? Um acumulado ali de 116,5 óbitos de crianças de menores de 1 ano para cada grupo de 1.000 nascidos vivos. Bem, dados mais recentes produzidos pela própria CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, para o período de 2013 a 2016, aponta aqui a um grupo de causas evitáveis, dando destaque que 1/5, né, 1/4 dos óbitos em crianças nesse período eram passíveis de serem reduzidos por ações de diagnóstico e tratamento adequado, eram passíveis de ser reduzidos por ações de promoção a saúde vinculada às ações adequadas à atenção natal, outro contingente importante de atenção ao recém-nascido, à mulher ao parto, à mulher à gestação. Né? Então, a gente, infelizmente, vem colecionando óbitos por causas evitáveis, né, entre os povos indígenas no Brasil há muitos anos. Esse outro gráfico mostra o período de 2010 a 2016, as taxas de mortalidade infantil de modo comparado. Na linha em amarelo embaixo, a mortalidade infantil para as crianças indígenas, as crianças não indígenas brasileiras, e na linha vermelha acima, a mortalidade infantil para as crianças indígenas brasileiras. Então, a gente observa que esse período aqui, a carga de óbitos infantis é pelo menos 3 vezes maior quando comparada aos óbitos que acontecem em crianças não indígenas.
E, por fim, falando dessa questão da mortalidade, né, esse mapa do Brasil mostra aí a distribuição das taxas de mortalidade infantil de acordo com os distritos sanitários especiais indígenas. E a gente vê em azul escuro os locais onde a taxa de mortalidade infantil esteve acima dos 50 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. E, mais uma vez, a terra Yanomami aparece em destaque, embora não seja a única, né? Então, no Vale do Javari, no Amazonas, acontece isso, no Pará, no Dicei Altamira, no Dicei Caiapó do Pará, na região do Centro-Oeste, no Dicei Araguaia. Então, mostrando que o tema da desigualdade social, das desigualdades de saúde, afeta outros povos indígenas para além do povo indígena Yanomami. Bom, outro tema que tem sido muito divulgado na mídia atualmente, estabelecendo associações com garimpo, é a questão da desnutrição infantil. Tá? Então, esse tema veio, né, com força na imprensa, no noticiário, a partir da divulgação dessa fotografia em 2021, uma fotografia tirada pelo missionário católico Carlos Aquini, que trabalha há mais de 40 anos com o povo Yanomami, e estava visitando uma região da Missão Catrimani, né, onde tem uma missão da Diocese de Roraima, e viu essa criança, e a partir daí as denúncias foram se ampliando. Só que, mais uma vez, né, infelizmente, esse problema não começou em 2021. Tá? E eu trago aqui para compartilhar com vocês um estudo realizado por uma aluna minha de mestrado, né, nutricionista, que trabalhava no Dicei Yanomami na época. Ela fez um levantamento dos dados contidos no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena, o SISVAN, né, do próprio Dicei Yanomami, para o período de 2008 e 2009, né, de maio de 2008 a abril de 2009. Então, foram computados 12 meses de levantamentos de registros. A gente conseguiu, para diferentes indicadores, algo em torno de 1.500 crianças avaliadas por esse período. E lá, esse artigo foi publicado em 2014. Naquele momento, a gente já informava que os déficits de estatura para a idade nas crianças Yanomami superavam a casa dos 80%. E os déficits de peso para a idade, né, já superavam as casas dos 57%. Então, o indicador de estatura para a idade é uma proxy da desnutrição crônica, e o de peso para a idade uma proxy da desnutrição aguda. Então, mostrando que esse problema da desnutrição é um problema que tem raízes históricas também. Tá? Mais recentemente, um outro trabalho conduzido pelo nosso grupo de pesquisa, com dados coletados em 2014 e a publicação em 2019, em 3 áreas designadas pelo Davi Copenaua, né, áreas impactadas pelo garimpo, com um número menor de crianças, mostram que os déficits de estatura para a idade permanecem acima de 80%, e os déficits de peso para a idade também ficam ali em torno de 50%. Tá? Dada a gravidade dessa situação, né, o conhecimento desse problema, tanto por parte da CESAI, quanto por parte da Agenda de Saúde da Mulher e da Criança do Ministério da Saúde, do qual participava o Unicef, a FUNAI e outras instituições, foi lançado um edital em 2018, no início de 2018, para se realizar uma pesquisa sobre os determinantes sociais da desnutrição de crianças indígenas de até 5 anos no Dicei Yanomami. Tá? Nosso grupo de pesquisa participou desse chamamento público, apresentou uma proposta, aí ganhamos o edital e fomos realizar esse trabalho em 2 áreas lá da região Yanomami, em Maturacá, que mostra aqui o Pico da Neblina, e na outra área em Auaris, no extremo norte de Roraima. Bem, para entender melhor, né, a participação dos determinantes sociais da desnutrição, nós elaboramos um modelo teórico, né, com base na literatura científica e com base em nossa experiência de campo, nossos trabalhos de campo, nas visitas das comunidades. Esse modelo teórico foi construído em 5 níveis, né, partindo do nível mais distal, chegando ao nível mais proximal de determinação do baixo peso para a idade, a desnutrição aguda. E lá em cima, no nível distal, a gente considerou a participação de políticas públicas, acesso à educação, ao local de residência, acesso a programas de benefícios sociais, à renda. Né? Nos níveis mais intermediários, a gente considerou a estrutura do domicílio, né? O número de habitantes que viviam dentro da casa, como eram as condições estruturais da casa, no que diz respeito à parede, piso e cobertura. No nível 3 aqui, questões relacionadas ao microambiente do domicílio, a disponibilidade de fonte de água para o consumo humano, a presença de banheiros, o manejo de lixo.
o consumo domiciliar de alimentos não preferenciais e a disponibilidade imediata de 4 ou mais frutas dentro ou no entorno do domicílio. E partindo para os níveis mais proximais, a gente deu atenção às questões do atendimento pré-natal, ao local do nascimento da criança, a história de malária na mãe durante a gestação, a faixa etária das mães e o índice de massa corporal das mães. E chegando ao determinante mais proximal, o peso ao nascer da criança, a história de tratamento para a malária da própria criança, e história de internação hospitalar e história de tratamento anterior para a desnutrição. Então, esse modelo ele mostra para a gente, né, que assim como quase todos os eventos em saúde, eles têm determinação complexa, né, eles são multicausais, e para a gente entender o que está acontecendo, né, sob o ponto de vista da desnutrição, nós precisamos considerar vários elementos nessa explicação. Bem, esse trabalho produziu um relatório técnico que foi amplamente divulgado e 2 artigos. Eu trago aqui, então, os dados recentes de coletas feitas em 2018 e 2019, mostrando que, em média, os indicadores dos déficits de estatura para a idade continuam superando a casa dos 80% e variam de acordo com a localidade estudada, estando lá no extremo norte de Roraima, na região de Auaris, os dados mais graves. E a gente descreveu uma associação intergeracional, né? Ou seja, mães que eram consideradas de baixa estatura, menor do que 145 centímetros, né? 1,45 m, mulheres pequenas, que vivem num ambiente de penúria, num ambiente de insegurança alimentar permanente, acabam já entre aspas, né, transmitindo essa desnutrição para sua criança já dentro do ventre, né? Então, a criança começa a ter retardos nutricionais já intraútero e nasce, em algumas situações, com o baixo peso, que isso se prolonga para o resto da vida da criança. Bom, para ilustrar um pouco essa temática, eu trago aqui essa caderneta de saúde de uma criança, de uma menina, né, olhando a idade de 0 a 2 anos e considerando as curvas de peso para a idade, né? Então, essas são as curvas da Organização Mundial da Saúde, que dizem que qualquer criança de 0 a 5 anos, se tiver garantida a ela direitos humanos essenciais, serviços públicos mínimos, né, como abastecimento de água potável, a criança tiver o direito de ser amamentada exclusivamente no peito por 6 meses, receber uma alimentação complementar adequada, se a criança receber cuidados parentais, estímulos, tiver acesso à vacina, a medicamentos, a cuidados médicos quando tiver alguma intercorrência em saúde, ela vai crescer nessa velocidade, né, de acordo com as curvas estabelecidas pela OMS. Então, a gente olha essa caderneta, a gente percebe aqui que no momento zero, né, ao nascimento da criança, não há registros de peso. Isso indica que essa criança não recebeu assistência médica, assistência de profissionais de saúde no momento do parto, né, um indicador importante da assistência ao parto à mulher indígena. Todavia, quando a gente vai lá para o primeiro mês, né, o primeiro contato da criança com o serviço de saúde, a gente observa que ela estava com 4 quilos e caiu exatamente no percentil 50 da curva, né? Então, significa que essa criança muito provavelmente deve ter nascido com peso normal, né, e manteve uma velocidade de crescimento adequada no primeiro mês. No segundo mês, igualmente, segue na linha verde, no percentil 50. Então, está criando uma velocidade de crescimento igual a 50% das crianças de todos os lugares do mundo. A partir do terceiro mês, começa a haver um pequeno decréscimo, vai diminuindo, até que a criança tem um quadro de diarreia importante, né? Porque não tem acesso à água potável, porque vive num ambiente contaminado por bactérias, por parasitas, onde não há manejo de lixo, né? Onde tem uma série de questões de abandono do Estado. Aí ela pega, né, essa diarreia, tem uma queda abrupta do peso, e a partir daí o peso dessa criança não se recupera mais, vai arrastando esse baixo peso para a idade até completar 2 anos, e isso muitas vezes se prolonga por toda a vida com consequências nefastas para a saúde. Bem, avançando no entendimento do garimpo como uma pirâmide, né, um problema estabelecido, a gente falou da malária, né, doenças transmitidas por vetor.
Esse gráfico, esse mapa, mostra que dados de 2021 produzidos pelo próprio DCE Yanomami, informando que só no ano de 2021 foram registrados 23.665 casos, 655 casos de malária, para uma população de 20 e poucas mil pessoas, né? Então, informando que o índice parasitário anual está em torno de 800. Isso significa que 80% da toda a população teve pelo menos um caso de malária no ano de 2021. E quando se olha os dados por polo base, a gente percebe que em alguns polos base, afetados mais diretamente pelo garimpo, né, os índices parasitários anuais superaram a casa dos 2.000. Né? Então, significa que cada pessoa teve pelo menos 2 casos de malária nessas regiões impactadas pelo garimpo. Tá? Esse gráfico mostra que a evolução dos casos de malária de 2013 a 2021, quase 20 anos, mostrando que lá no início do segmento havia uma certa esperança de que os casos de malária seriam controlados na Terra Yanomami. Tá? Todavia, houve aqui problemas de reestruturação do serviço, de conveniadas, de troca de equipes. Isso afetou diretamente as ações no território e aumentaram os casos de malária de perto de 100, 200 casos partiram para 5.000, e isso foi flutuante ao longo do tempo, e observe que a partir de 2016, exatamente quando começa a expansão do garimpo no território, há uma explosão dos casos de malária, saltando para mais de 20.000 casos em 2021. Tá? Este outro gráfico mostra que, no período 2014 a 2022, essa expansão do número de casos ela não afeta só adultos, né? E crianças de 0 a 9 anos e adolescentes de 10 a 19 representam um grande número de adoecimentos por malária ao longo do período. Tá? Comprovando esses dados, nós obtivemos aqui, por meio da Lei de Acesso à Informação, junto à Secretaria Estadual de Saúde de Roraima, os dados de notificação de malária por local, né, de origem. Casos, saltou para 2018, 178, 2019, 624, e em 2020, 3.585 casos de malária vírus, com um incremento de mais de 80 vezes, né, de 2017 para 2020. E, igualmente, aconteceu um incremento um pouco menor, né, do ponto de vista de dimensão, mas nos casos de malária vivax. Bom, falando também das doenças transmitidas pelo contato interpessoal, as doenças de infecção respiratória. Mais uma vez, nosso grupo de pesquisa fez um levantamento no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, né, 2 anos de segmento, nas autorizações de internação hospitalar, né, nas AIHs do Hospital da Criança de Santo Antônio, em Boa Vista. Tá? Eu lembro, esse período aqui antes do garimpo começar no território. Nesse período de 2 anos, foram obtidos 388 registros de internação, sendo que 359 deles, ou seja, 93%, eram de internações por condições sensíveis à atenção primária. Ou seja, se as equipes da atenção básica estivessem ofertando um serviço de qualidade, né, um serviço bom, regular, é bem possível que grande parte dessas internações seriam evitadas. Dessas 359, 70% corresponderam à pneumonia. Em segundo lugar, ficou as gastroenterites infecciosas e complicações, e em terceiro lugar já apareciam as deficiências nutricionais, a desnutrição. Tá? E a tabela mostra que as internações foram mais frequentes, ou mais graves nas crianças de 1 a 6 meses, nos casos clínicos que o tempo de internação foi superior a 1 semana, de 8 a 14 dias, mostrando que a gravidade do quadro, a dificuldade do manejo clínico, e que as internações foram 3 vezes mais frequentes nas crianças que tinham desnutrição comparada às crianças que não tinham. Né? Então, já mostrando que esse problema da desigualdade em saúde é antigo também na Terra Yanomami. Bom, um outro estudo mais recente, conduzido pelo nosso grupo aqui no contexto da pandemia,
né, no qual a gente coloca o subregistro dos casos de pandemia entre os povos indígenas no Brasil como uma nova expressão de antigas desigualdades, nós pudemos identificar que alguns fatores externos estiveram envolvidos com o espalhamento da pandemia nos territórios, né? E esses fatores externos foram grilagem, desmatamento, garimpo, né? Aqueles crimes ambientais que a gente falou no início da apresentação, e também esteve presente como um determinante importante do espalhamento da pandemia nos territórios a precária infraestrutura do serviço de saúde. Tá? Eu trago esses dois mapas, aqui o da esquerda em azul mostra um índice de vulnerabilidade que foi construído no estudo considerando esses fatores externos, à esquerda os casos e à direita em vermelho os óbitos. Né? Então a gente observa que na Amazônia Legal a pandemia se espalhou de um modo importante em diferentes distritos sanitários especiais indígenas, inclusive no de Yanomami. E as taxas de mortalidade também ficaram mais concentradas em algumas regiões onde o vermelho está mais escuro. Mas o importante é marcar que esse espalhamento esteve relacionado com os fatores contextuais anteriormente citados. Tá? E, olhando para a questão da infraestrutura, o mapa da esquerda mostra, as bolinhas azuis são as unidades de saúde, os hospitais que estão disponíveis no Brasil hoje, e em amarelo, as bolinhas em amarelo mostram a localização das terras indígenas. Então, a gente observa que tem uma clara divisão. Né? Os hospitais estão localizados mais no litoral, na parte da costa do Brasil, enquanto no interior da Amazônia, né, essas unidades de saúde vão rareando. E o mapa da direita mostra aí as distâncias, né, de determinadas aldeias para os centros de saúde, para os hospitais. Né? Quando o caso que precisava de complicação, precisava de internação, de assistência com ventilador mecânico, né, em algumas situações, as aldeias ficavam a mais de 2.600 quilômetros distantes da unidade de saúde. Então, isso teve severas consequências no manejo dos casos. Bom, aqui eu trago para ilustrar para vocês na foto de um posto de saúde, lá na região de Auaris. Então, isso aqui é a unidade de saúde, né, que é considerada a unidade básica de saúde, é uma vista externa, e essa aqui é uma vista interna de uma paciente internada para tratamento. Né? Então, essas imagens já dão uma pista de qual é a qualidade, o tipo de atendimento que pode ser ofertado por uma pessoa numa localidade como essa. Bem, chegamos então à ponta do iceberg. Né? Então, vamos falar um pouco agora do mercúrio. Observe que tem uma série de problemas que antecedem a contaminação por mercúrio. Mas a gente vai olhar, começa dizendo aqui que o mercúrio é um metal pesado, né? É um elemento químico presente na crosta terrestre, faz parte da natureza, está descrito na tabela periódica dos elementos, na posição 80. O símbolo dele é as letras Hg, que querem dizer hidrágeno, né? Ou prata líquida. O mercúrio está situado numa área que se chama metais de transição, nessa área em rosa aqui, que são metais que sofrem transformações durante o seu ciclo biogeoquímico na natureza. E a gente vai apresentar o mercúrio aqui em três formas: o mercúrio metálico, as bolinhas cinzas, sem carga iônica, né, Hg0, que é o mercúrio utilizado pelo garimpeiro, é a prata líquida, também conhecido como azogue. O mercúrio iônico, que ganha cargas, né, elétricas mais 1 ou mais 2 em bolinhas azuis, e o mercúrio orgânico, que é o metilmercúrio, né, que vai ingressar na cadeia trófica alimentar. Ele é importante, é um elemento para a gente entender a contaminação. Tá? Bem, então esse infográfico traz a seguinte pergunta: né? Por que o mercúrio do garimpo representa um risco para as pessoas que não praticam essa atividade? Né? Então, a gente vai partir aqui da imagem do garimpeiro. Essa imagem é uma imagem antiga, obsoleta, hoje em dia tem um maquinário pesado, mas para a gente entender. Então, o garimpeiro usa o mercúrio porque o mercúrio forma ligas metálicas com facilidades, com diferentes metais, sobretudo com o ouro e com a prata. Então, para facilitar o trabalho dele de identificação de fragmentos de ouro em sedimentos, no leito do rio, no barranco, ele joga ali o mercúrio. Então, o mercúrio, quando ele vê o ouro, ele gruda no ouro e forma o amálgama. Tá? Facilita a vida do garimpeiro. Mas o garimpeiro não pode vender esse ouro amalgamado com mercúrio, que ele perde valor comercial. Então, para que ele consiga vender o ouro, né, e ganhar o recurso, né, melhor para ele, ele precisa queimar, tirar esse mercúrio. E ele tira esse mercúrio queimando, aquecendo o amálgama. Né? Embora o mercúrio seja um metal pesado, ele é volátil à temperatura ambiente, e quando ele é aquecido, ele evapora com rapidez.
e aí se forma a fumaça do mercúrio, né? A conhecida chauara que os Yanomami falam. Essa fumaça do mercúrio pode ser inalada pelo próprio garimpeiro, por meio de uma exposição ocupacional. Esse mercúrio, vapor do mercúrio pode causar uma pneumonite química, né? Lesões químicas dentro do pulmão e provocar lesões graves, né? Sendo até necessário o uso de ventiladores, de equipamentos respiradores externos. E o que não é inalado pelo garimpeiro ou pelas pessoas que estão no entorno assistindo o procedimento sobe para a atmosfera, vai se transformar no mercúrio iônico, vai se ligar nas nuvens e pode cair sob forma de chuva em outras regiões, ou pode viajar, né, pela natureza, cobrindo longas distâncias por intermédio dos rios voadores. Tá? Vamos voltar aqui ao garimpeiro. Então, o garimpeiro está lá buscando o ouro e joga o mercúrio. E como esse procedimento é ilegal, como a gente falou no início, ele não respeita a legislação ambiental, não respeita a legislação trabalhista, não se preocupa com a saúde do trabalhador, com a seguridade social, com nada. E quanto mais rudimentar for esse processo, maior é o desperdício do mercúrio. Então, há estimativas que para cada quilo de ouro que o garimpeiro encontra, ele gasta de 2 a 8 quilos de mercúrio, né? Ou seja, esse excedente do mercúrio é despejado no rio sem nenhum tipo de tratamento. Tá? Quando ele é despejado no rio, ele desce para o fundo do leito do rio, ele é mais denso, né, que a água, ele vai sedimentar. Lá no fundo do leito do rio, ele vai sofrer um processo de transformação química mediado por micro-organismos e vai se transformar no mercúrio orgânico, ganha umas moléculas de carbono, vai virar o mercúrio orgânico, também conhecido como metilmercúrio. E esse metilmercúrio vai ingressar na cadeia trófica alimentar, afetando todos os animais que vivem no rio, todos os seres vivos que vivem no rio. Pequenas águas, algas, pequenos crustáceos, larvas de inseto, tracajá, jacaré, né? Diversas espécies de peixes, e vai se fixar o metilmercúrio no tecido muscular do pescado, naquela parte que a gente usa para alimentação. E aí o povo tradicional, né, que é um grande consumidor de peixes, à medida que for se alimentar de um pescado contaminado, né, quando o peixe é ingerido, cai no trato gastrointestinal, junto com os nutrientes é absorvido também o mercúrio cai na corrente sanguínea e vai ser distribuído por todos os órgãos do sistema, pode se fixar em diferentes partes do organismo, e à medida que ele vai se fixando, ele vai provocando lesões, né, nos tecidos desses órgãos, e essas lesões vão produzindo sinais e sintomas. O mercúrio tem uma predileção, metilmercúrio tem uma predileção pelo sistema nervoso central, pode provocar diferentes lesões, mas também afeta o sistema cardiovascular, afeta o sistema neuroendócrino, enfim, os rins, o fígado, pode ter lesões em diferentes órgãos. E o mais importante, na mulher, né, em idade fértil, na mulher grávida principalmente, o mercúrio vai passar a barreira placentária e pode afetar o bebê que está sendo formado na barriga da mãe, né? E há estimativas que a concentração de mercúrio no cérebro do bebê chega a ser de 5 a 7 vezes maior do que no cérebro da mãe que está gestando. Bem, então, seguindo. Agora, falando um pouco, né, do histórico de contaminação dentro do território Yanomami. Então, lá em 1991, foi publicado esse documento, né, de uma análise de um congresso de metais pesados e meio ambiente, no qual esses pesquisadores fizeram um levantamento de 162 indígenas Yanomamis que estavam internados na Casai de Boa Vista, lá nos anos 80, se não me engano foi em 1986, e eles coletaram amostras de cabelo desses indígenas que estavam internados lá na Casai e mostraram, né, de acordo com a localização, né, de residência desses indígenas. Então, notem que as áreas de Surucucu, de Papiú, de Mucajaí, que são áreas hoje, né, que seguem impactadas pelo garimpo, desde a década de 80, já provocam lesões e contaminam as pessoas. E aqui os números mostram as médias dos níveis de contaminação por mercúrio identificadas nas amostras de cabelo. Então, documentado um problema desde 1991. Um estudo mais recente, publicado em 2003, avaliou uma área mais ao sul da terra indígena Yanomami, na área do rio Catrimani, né, e também selecionou 6 diferentes aldeias, né, como os nomes estão descritos aqui, em 2 momentos, em 94 e em 95. Em 94 foram 5 aldeias, em 95 foram 3 aldeias. Para esses estudos, os pesquisadores coletaram amostras de sangue como biomarcador de exposição e mostram aqui, destaque na última coluna da direita,
os níveis de concentração de mercúrio identificados nas amostras de sangue naquele momento. Todos esses índices também estão acima dos índices recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Tá? Ciente desse problema, né, e já vislumbrando que a crise sanitária Yanomami se ampliaria em par e passo com a expansão do garimpo, o Davi Copenaua, lá em 2013, né, 10 anos atrás, completou agora em março, enviou uma carta para mim na Fiocruz pedindo apoio para ajudá-los a entender os impactos provocados pelo garimpo em 3 áreas selecionadas da terra indígena Yanomami. Tá? Nós recebemos essa carta, né, ficamos muito motivados. Nessa época, embora eu já trabalhasse com saúde indígena, eu não trabalhava com garimpo ainda, com contaminação por mercúrio. Foi a partir dessa demanda que eu dediquei os meus projetos de pesquisa para esse tema. E aí nós, em 2014, em dezembro de 2014, nós montamos um time, né, fomos às áreas designadas pelo Davi Copenaua, tá aqui os pesquisadores conversando com a comunidade, aplicando termos de consentimento livre e esclarecido, coletando amostras de cabelo para fazer análise dos níveis de contaminação. E nessa época nós avaliamos 239 participantes provenientes de 19 aldeias distintas, utilizamos o cabelo como biomarcador de exposição e mostramos que as prevalências de contaminação foram elevadas, né? Variando de mais de 90% numa determinada área e em 7% numa outra área que eu vou comentar mais adiante. Então, aqui esse mapa mostra a terra indígena Yanomami. Essa área aqui central, a região de Papiú, ela foi invadida, muito impactada pelo garimpo na década de 80, durante a primeira corrida do ouro. Em 2014, quando a nossa equipe foi fazer o trabalho de campo, não existia garimpos em atividade na região. Então, fazia mais ou menos mais de 20 anos que não tinha garimpos em atividade na região. E ainda assim, quase 7% da população apresentou níveis elevados de mercúrio nas amostras de cabelo, mostrando, né, com clareza a permanência do problema, a permanência da contaminação desse metal por longos períodos no território tradicional. Na área mais ao norte, designada pela Rutucara, a gente chama de Waikás, onde vive o povo Iecuana, aquela outra etnia que vive no território Yanomami, aproximadamente 30% das pessoas que tinham alguma proximidade com garimpo estavam com altos níveis de mercúrio nas amostras de cabelo. E, por fim, na aldeia de Aracaçá, que o ano passado esteve presente no noticiário novamente por os garimpeiros invadiram a região, violentaram mulheres, queimaram as casas das pessoas, né? E o garimpo estava dentro da terra indígena. Lá em 2014, quase 10 anos atrás, mais de 90% das pessoas tinham altos níveis de contaminação. Tá? Esse trabalho foi publicado em 2018. Como parte desse trabalho, né, lá as mulheres equanas que tinham cabelos longos, nós conseguimos obter 8 amostras de cabelo com mais de 20 centímetros de comprimento. E considerando que o cabelo cresce a uma velocidade de 1,5 a 2 centímetros por mês, a gente conseguiu fazer uma análise retrospectiva, né? Então, da ponta do cabelo até a parte mais proximal do couro cabeludo, a gente fez segmentos de 2 centímetros e fizemos uma análise retrospectiva. E essa análise mostrou que os níveis de mercúrio permanecem altos ao longo de todo o ano, né? E tem níveis ainda maiores nas estações secas, né? Na Amazônia, no momento que o nível do rio baixa, e fica mais fácil pescar, né? Portanto, as pessoas consomem mais peixes contaminados e os níveis de mercúrio ficam ainda maiores no período da estação seca. Bem, esse trabalho foi resumido num relatório técnico. Tá? Esse relatório técnico foi entregue a autoridades em Brasília em 2016. Montamos uma caravana, fomos ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Justiça, na presidência da FUNAI, na presidência do IBAMA, na Procuradoria-Geral da República, e o Davi Copenaua, aqui, como mostra a foto, entregou o relatório em mãos à representante dos povos indígenas da ONU, na época, a doutora Vitória Taulicorpus. Isso teve uma grande repercussão na mídia, né? Outros povos souberam disso. A partir desse trabalho, nós fomos convidados a fazer um estudo no Pará com o povo Munduruku, né, que é um outro capítulo, e, por intermédio desse trabalho, também a região do rio Mucajaí, né, os Yanomami que vivem no rio Mucajaí, do subgrupo Ninã, preocupados com essa questão, convidaram a gente para fazer o trabalho lá na região,
E não sei se todos sabem, mas em 2021 a FUNAI vetou, né, a nossa autorização para a nossa entrada no território, né? Isso ganhou repercussão na mídia, enfim. Foi uma batalha aí, a gente em negociação, a ajuda do Ministério Público Federal para que a gente pudesse fazer o trabalho, e finalmente, no ano passado, a gente conseguiu atuar aqui nessa região do Alto Rio Mucajaí, né? Então, observem que aqui no coração da Floresta Yanomami, ele não era uma área diretamente impactada pelo garimpo, mas estava aqui a jusante do rio, né? Portanto, pegando as consequências da atividade que estava sendo realizada rio acima. Então, ano passado, no período de 4 a 14 de outubro, nós fomos para essa região, nossa equipe. Nesse momento, 10 dias, a gente avaliou 290 indígenas, coletamos amostra de cabelo de todos, fizemos um levantamento de dados de saúde e coletamos também 47 amostras de pescados. Esses resultados ainda são inéditos, né? O relatório não foi divulgado oficialmente, não há publicações, né? Mas eu queria destacar que foram detectadas concentrações de mercúrio em todas as amostras de cabelo analisadas, incluindo homens, mulheres, crianças, adultos e idosos, sem exceção. E os níveis de mercúrio nas amostras de cabelos variaram de 0,162 a 10,202, com média de 3,791, sendo que 11% dos participantes também têm níveis de mercúrio acima de limites de referência estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Dos pescados, dos 47, 27 eram peixes carnívoros, 9 onívoros e 11 detritívoros, e as análises revelaram igualmente que foram detectadas concentrações de mercúrio em todas as amostras dos pescados, né? E os níveis variaram de 0,021 a 0,535, com média de contaminação de 0,147. Então, mostrando que a historicidade, né? Desde 91 até 2012, a gente vem acumulando evidências do problema na região. Tá? Além disso, né, outros pesquisadores também mostram que o Brasil não produz mercúrio, não tem usinas, não tem minas de mercúrio, né? Então, todo o mercúrio que é utilizado aqui, ele é importado, né? O que é usado legalmente, ok, mas o que é usado no garimpo, por ser uma atividade legal, também é fruto de crime, é fruto de contrabando, né? Então, levantamentos mostram aí que há divergências importantes nessa contabilidade, e que isso é um tema que precisa também igualmente ser tocado pelas autoridades. Além do ouro, né, a cassiterita e outros minérios, né, têm interesse comercial, também são explorados, e algumas operações mostram aí apreensões de toneladas e toneladas de minérios extraídos ilegalmente do território. Temos também a questão das pistas de destruição, né, segundo a matéria do Intercept, mostrando que na Amazônia existem mais de 360 pistas de pouso clandestinas que servem a essas atividades do crime ilegal, né? E algumas dessas pistas, algumas dessas localidades tomaram unidades de saúde, né, equipamentos públicos para fazer as suas bases de operação. E eu queria terminar trazendo um estudo recente também que nós realizamos, que fez uma avaliação do risco à saúde atribuído ao consumo de pescado contaminado por metilmercúrio na bacia do Rio Branco, em Roraima, né? Então, a gente começa mostrando essas imagens de que todos, não são só os peixes, né? Todos os animais que se alimentam de peixes, né, podem estar sofrendo as consequências da contaminação por mercúrio, tá? Lembrando disso. Então, esse trabalho foi realizado no período de 27 de fevereiro a 6 de março de 2021. O grupo de pesquisa foi em 4 áreas da bacia do Rio Branco, fora da terra indígena Yanomami, tá? Então, lá em cima, começando de baixo para cima, no Baixo Rio Branco, aqui na área perto descendo aqui para Manaus, né? Depois no ponto 2, no Baixo Rio Mucajaí, onde ele sai da terra Yanomami e encontra o Rio Branco. No ponto 3, na cidade de Boa Vista, na capital. E no ponto 4, lá em cima, no Rio Arariquara, quando ele entra no Rio Branco também. Então, o Rio Arariquara e o Rio Mucajaí, eles vêm da terra indígena Yanomami, mas nós coletamos peixes direto da mão de pescadores no desembarque pesqueiro, né? O peixe que ia ser revendido, comercializado em feiras livres, em mercados, nas cidades, né, principais cidades de Roraima, inclusive na capital Boa Vista.
Tá? Então, a gente coletou as amostras de peixe, os peixes foram fotografados, pesados, medidos, catalogados, tendo um nome científico identificado, as amostras foram conservadas congeladas e o tecido muscular foi enviado para o Instituto Evandro Chagas, em Belém, para fazer análise dos níveis de contaminação. Então, esse trabalho rendeu a captura de 75 exemplares de peixes, distribuído em 20 espécies distintas, em 4 níveis tróficos. Fizemos uma média ponderada de contaminação de 0,545, sendo que os peixes carnívoros, como sempre, a questão já consensualmente reconhecida, que os peixes carnívoros acumulam uma quantidade maior de pescado, de mercúrio no seu tecido muscular. Tá? Então, de acordo com os pontos de coleta, a gente utiliza esse parâmetro de referência de 0,5 microgramas de mercúrio por grama de tecido muscular do pescado como um limite recomendado pela Anvisa para comercialização. Então, você só pode comercializar um peixe quando ele está abaixo desse nível de contaminação. Acima, você não deve você não pode comercializar, porque isso pode provocar riscos à saúde da população. Então, a gente vê que no ponto 1, 45% das amostras tinham níveis acima do recomendado pela Anvisa, no ponto 2, 53%, na cidade de Boa Vista, quase 1/4 das amostras, e no ponto 4, lá em cima, no Rio Araraquara, 57%. Então, em todas as localidades amostradas, os peixes estavam sendo comercializados sem cumprir as recomendações da Anvisa. Essa tabela mostra as principais espécies, os nomes dos peixes, nomes populares dos peixes coletados, as concentrações médias de mercúrio, e o que está em vermelho são os índices que foram os mais alarmantes, os peixes mais contaminados. Então, aqui foi o baba-chata e o guarataí, depois o piracatinga, o pirandirá, e o filhote, peixes com altos níveis de contaminação por mercúrio. A partir dessa identificação, nós criamos um cenário fictício, contrafactual, que a gente fala de consumo. Então, estabelecendo um consumo baixo, que cada pessoa consome 50 gramas de pescado por dia. Para ter uma ideia, um filezinho de sashimi, de atum, de salmão, tem em torno de 15, 20 gramas, então 50 gramas por dia seria 2,5, 3 filezinho de sashimi, um consumo bem baixo. Consumo moderado 100 gramas por dia, consumo alto 200 gramas por dia. Dividimos os grupos em mulheres de idade fértil, homens adultos acima de 18 anos, crianças de 5 a 12, crianças de 2 a 4, e a partir dos índices de mercúrio identificados nos peixes, nós estimamos uma massa ingerida de mercúrio comparando populações urbanas e rurais. E pegamos esses níveis e comparamos com os níveis recomendados pela Agência de Proteção Ambiental norte-americana como índices seguros. Isso a gente fala que é o risco atribuível ao consumo do pescado. Quando essa divisão é menor ou igual a 1, você pode comer o peixe sem nenhuma restrição, sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação. Quando essa conta ela dá o resultado maior ou igual a 1, aí passa-se a existir o risco de surgirem problemas de saúde. Quanto maior for esse número, maior o risco. Então, vocês observem aqui, tanto para a população urbana como para a população não urbana, os riscos, todos os números são maiores do que 1. E para as crianças, esses riscos aí variam de 9, 10 vezes, as crianças estão ingerindo de 9 a 10 vezes mais mercúrio do que é recomendado como seguro, até 75 vezes, dependendo do padrão de consumo, se é baixo, moderado ou alto, e da faixa etária da criança. Bom, esse trabalho também foi publicado ano passado, uma revista aí internacional, que inclui revisão por pares, e foi divulgado na mídia, tem uma matéria grande feita pela Daniela Schiaretti no Valor Econômico. Enfim, isso é para mostrar que o problema não está restrito aos territórios indígenas. Pode afetar todos os cidadãos da Amazônia que vivem em áreas impactadas pelo garimpo, que têm o hábito de consumo regulado do pescado. E é importante dizer que os povos indígenas são as pessoas que estão protagonizando esse enfrentamento, essa luta. Eles estão demandando o apoio da gente, da sociedade civil, das instituições de pesquisa, das autoridades. Hoje, no governo novo, eles estão fazendo parte, estão fazendo parte do governo no Ministério dos Povos Indígenas, na presidência da FUNAI, na Secretaria Especial de Saúde Indígena. Então, eles estão muito cientes desse processo, eles têm um protagonismo importante nesse enfrentamento. E eu trago esse documento aqui, foi lançado esse ano,
se chama Terra Rasgada, né? Como avança o garimpo na Amazônia brasileira. E esse documento ele foi elaborado no contexto da Aliança dos Três Povos, né? Os Kayapó, Munduruku e Yanomami, os três povos hoje mais afetados pela presença do garimpo. Então, recomendo quem tiver interesse conhecer esse material aqui, que ele é bastante ilustrativo. Por fim, né, a gente aponta alguns caminhos, né, para o que a gente está chamando de retomada da saúde. A gente traz algumas linhas de atuação. Isso já vem sendo divulgado pelo nosso grupo desde 2016, lá como vocês viram, quando a gente fez aquela caravana em Brasília, junto com o Davi Copenal. A gente pede a interrupção imediata do garimpo e do uso do mercúrio, a gente pede a garantia de segurança e soberania ao povo dentro do seu território, a gente recomenda a reorganização logística e infraestrutural dos equipamentos públicos na região, que inclui postos de fiscalização da FUNAI, escolas, pistas de pouso, controle do espaço aéreo, alojamento para as equipes que vão trabalhar, postos de saúde equipados com medicamentos, com insumos para os atendimentos que são necessários, garantia e a presença regular de profissionais de saúde na área, investimentos em infraestrutura, né, para atender as demandas em maiores níveis de complexidade e investir na formação continuada de profissionais de saúde, sobretudo os indígenas, agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento. Né, garantir a presença de hospitais de campanha para atendimento das pessoas em estado crítico, né, que a gente vê que não são poucas, estabelecer programas para o combate à desnutrição, à fome e insegurança alimentar, que a gente sabe também que está instalado a longa data, ativar programas que valorizam a participação das mulheres, né, nas tomadas de decisões, isso é super importante, e também criar planos de remediação, de regeneração das áreas afetadas, né, com parceria da Embrapa, do IBAMA, né, para que isso possa, o tempo, né, de remediação do ambiente esteja encurtado, né, que não dure tantas décadas assim. E no que diz respeito à contaminação por mercúrio, né, a gente sugere a elaboração de um programa de vigilância e monitoramento para avaliar os impactos, né, à saúde às pessoas cronicamente expostas, incluindo as dosagens dos níveis de mercúrio em amostra de cabelo no programa da atenção pré-natal e do acompanhamento do desenvolvimento infantil. Né, então, esses programas já estão estabelecidos, todas as equipes de atenção básica realizam, né, bastaria incluir a coleta de amostras de cabelo para fazer o monitoramento dessas populações. É importante ter um protocolo de atendimento básico, né, para ser incluído no SUS, para os profissionais de saúde saberem como proceder quando estão frente a um caso suspeito. É importante fazer o aprimoramento do sistema de notificação dos casos de contaminação para evitar o subregistro, a subnotificação e produzir estatísticas oficiais sobre essa situação. E é importante também o monitoramento regular dos níveis de mercúrio nos peixes, né? A gente acabou de mostrar, os peixes são comercializados sem nenhum controle, né? Sem nenhuma orientação, isso pode colocar a saúde das pessoas em risco. Tá? E também, junto com esse monitoramento, é importante elaborar orientações sobre o consumo seguro do pescado. Tá? Então, essas recomendações foram já repassadas amplamente, né, para as autoridades, subsidiaram o governo de transição e deram curso às ações implantadas, né, já agora durante esses 100 primeiros dias do governo Lula. Então, houve algumas ações importantes, como a revogação do decreto 10.966 do Bolsonaro, que criou o programa de apoio ao desenvolvimento da mineração artesanal de pequena escala, conhecido como PROMAP. Houve a extinção dessa Comissão Intersetorial para o Desenvolvimento da Mineração Artesanal em Pequena Escala, que estava vinculado ao decreto 10.966. Houve a retirada da tramitação do projeto de lei, como comentei lá no início, o projeto de lei 191, né, de autoria do ex-presidente Bolsonaro, que autorizava a exploração mineral nas terras indígenas, foi retirado da pauta do Congresso. Houve a publicação da medida provisória 1168, que destina 513 milhões de recursos emergenciais, né, para os ministérios realizarem ações em defesa dos povos indígenas. Houve o início da retirada dos garimpeiros, né, que a gente tem visto na mídia, que está em curso, e a decretação da emergência sanitária, né, saúde pública de interesse nacional, a SPIN, e a atenção às energias renováveis e aos minerais raros, que são essenciais para o investimento nas tecnologias de ponta. Né? Então, um tema que também tem um espaço importante. Além disso, a Receita Federal decidiu que as transações de venda de ouro vão ser realizadas agora somente mediante a emissão de notas fiscais, que até então se presumia
na presunção da boa-fé, né? Bastava o garimpeiro dizer, veio de uma lavra autorizada que o comprador podia comprar sem nenhum problema, né? Então, no STF, o ministro Gilmar Mendes suspendeu essa presunção de boa-fé e deu aí 180 dias para o governo regulamentar e passar a exigir a emissão de nota fiscal na compra de ouro. Enfim, então são ações que precisam ser tomadas, já vêm sendo tomadas, e que, à medida que forem se consolidando, a gente vai poder ter um enfrentamento melhor dessa crise sanitária. E, para terminar, eu deixo essa imagem aqui, né? Isso foi um evento realizado ano passado na Terra Yanomami, quando se comemorou os 30 anos da homologação do território, onde houve lá um encontro do povo Yanomami com outras etnias, e fica essa mensagem de que o futuro é indígena. Bem, Patrícia, eu agradeço aí a disposição, o tempo para poder falar. Estou aqui agora à disposição para responder dúvidas e perguntas. Patrícia, pessoal da Gonçalo Muniz, tem alguém aí para fazer mediação? Como que a gente deve proceder daqui para frente? Tem pessoas com a mão levantada, não sei como é que é. Vou tocando daqui, Patrícia? Alguém O da... não está conseguindo. Espera aí, só um minutinho. Agora, porque estava sem conseguir abrir. É que eu fiquei emocionada aqui. São várias tomadas, Paulo, que você aprendeu, desde momentos muito anteriores, né, a um tipo de ação mais organizada. Depois chega um grupo de pesquisadores que você lidera, que você faz parte, no sentido de tentar resolver um problema crônico e algo muito mais grave que se instala nos últimos anos e que precisa de uma ação realmente mais aguda e também essa questão do ouro, né? O ouro no sentido de que ele é usado e vendido também de maneira legal, né? Nos países, em todos os países, não só o nosso, e que, na verdade, tem uma origem, na sua boa parte, como uma exploração ilegal, né? Então, esse controle também precisa ser pensado e acionado. Existem várias perguntas, eu queria te agradecer por sua palestra, é impactante, né? É algo que mobiliza a gente mesmo, e eu vou passar para as perguntas que pode ser do público, eu fico aqui aberta aos questionamentos, e agora já tem perguntas aqui externas. Você tem um público externo importante aqui, a gente tem Diego Junqueira, não sei se você conhece, ele é jornalista da Repórter Brasil. Ele faz uma pergunta: Paulo, você disse que a região de Caiapó é a mais afetada pelo garimpo, né? Porém, existem menos estudos sobre contaminação por mercúrio entre os caiapós, na comparação com os Yanomamis e os Munducuru. Por quê? A contaminação por mercúrio entre o caiapó inspira menor preocupação do que os demais povos, eles são menos suscetíveis a essa contaminação. O que é que você poderia dizer a respeito disso? Uma pergunta instigante. Tá. Então, obrigado, Patrícia, pelas colocações aí, pela síntese que você fez da minha apresentação. Enfim, como eu procurei compartilhar com vocês, né, esse problema é um problema complexo, é um problema que tem raízes históricas antigas, né? Então, essa crise sanitária ela se instalou lá na década de 80, com a primeira corrida do ouro. Isso deixou sequelas importantes e ela agora foi reativada a patamares ainda mais graves do que aconteceu naquele momento. Tá? Então,
a gente está falando aqui, né, praticamente durante toda a aula, basicamente do caso Yanomami, da experiência Yanomami, né, porque os Yanomamis estão aí muito divulgados, né? Então, a sociedade toda está mobilizada em torno dessa questão Yanomami. Mas, como lembra o Diogo, a situação não se restringe aos Yanomamis, né? Como eu também mostrei em alguns slides, a situação na terra indígena Kayapó é grave, na terra indígena Munduruku também é grave, né? Os problemas de contaminação na terra indígena Kayapó, infelizmente, ainda não foram adequadamente avaliados. Isso é verdade, né? A gente fez um levantamento da literatura aí de artigos, né, de projetos realizados nessas áreas, e tem um único estudo realizado nos Kayapó, publicado em 99, que também já apontava para o problema da contaminação na região naquele momento. Tá? Mas, depois disso, infelizmente, nenhum outro estudo foi realizado, né? E isso não é porque o problema lá não seja relevante, não é porque a situação não seja grave, não é porque não existe interesse da sociedade nesse tema. Eu acho que é porque nós, na verdade, temos uma massa crítica pequena, né? Um grupo de pesquisadores restrito que trabalha com essa temática. Embora a contaminação por mercúrio seja um tema amplamente estudado no Brasil, né, há mais de 40 anos, a maioria dos pesquisadores tem se dedicado a estudos que revelam os impactos da mineração, da contaminação por mercúrio no ambiente, a devastação da floresta, né, a expansão sobre os territórios tradicionais, a derrubada da cobertura vegetal, os impactos, né, em hectares que foram devastados decorrentes dessas atividades, e alguns outros trabalhos se dedicam a avaliar populações ribeirinhas, populações tradicionais da Amazônia, que não grupos indígenas. Então, pesquisadores que acumulam experiência nessa área com grupos indígenas são muito raros no nosso país, né? E, infelizmente, esses trabalhos eles são muito custosos, né? Tem um custo operacional grande você fazer uma operação dessa no território tradicional da Amazônia. E, infelizmente, eu acho que os Kayapó ainda não conseguiram estabelecer um contato direto com o nosso grupo de pesquisa ou com algum outro grupo de pesquisa que se interesse pelo tema, né? A gente já recebeu alguns contatos dos Kayapó, algumas demandas, mas, infelizmente, a gente não conseguiu ainda se organizar, não conseguiu obter recursos para realizar uma operação e poder dar uma resposta mais concreta à sociedade, né? E responder a sua pergunta, Diego, né? Com mais propriedade. Mas o fato é que o problema existe, o povo Kayapó está duramente afetado, né? E há uma escassez de estudos, de evidências sobre essa situação lá, e essa lacuna precisa ser preenchida. Paulo, tem uma pergunta aqui de Roberto Luquini, da Universidade Internacional da Flórida. Ele te agradece, né? Thank you for your excellent presentation. Aí ele pergunta, how about co-exposure, acho que é co-exposure, to other contaminants like agrochemicals and microplastics in the Amazon? Ele é italiano, mas entende português. Você pode responder em português. Tá certo. Então, bom dia, Roberto. Roberto, eu tenho trocado alguns e-mails com ele. Ele está organizando um evento sobre essa temática na Colômbia em setembro e eu tenho me comunicado com ele. Ele disse que ia participar do evento. Então, bom dia, Roberto. Bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Quanto à sua pergunta, né, você pergunta sobre a coexposição, né, de outros contaminantes como agrotóxicos e microplásticos. Esse também é um tema pouquíssimo explorado pelos pesquisadores brasileiros em terras indígenas. Tá? Tem uma colega da Fiocruz, que é a Sandra Reicon, que coordena o grupo de pesquisa Ambiente, Diversidade e Saúde juntamente comigo, que está agora iniciando um trabalho, sobretudo na região do Xingu, em algumas outras áreas da Amazônia, que vai se dedicar a avaliar os impactos da contaminação por agrotóxicos, né, esses agroquímicos que você chama, na saúde das populações tradicionais.
Nós sabemos que o agronegócio brasileiro, né, toda a pujança econômica, a produção e a exportação, né, que marca o agronegócio brasileiro, infelizmente, boa parte dela está relacionada ao uso extensivo de agrotóxicos. E esses agrotóxicos, infelizmente, ainda a contaminação, as consequências do uso indiscriminado desse produto ainda são bem pouco exploradas no território brasileiro, sobretudo em áreas indígenas. Então, é um tema também candente, igualmente a situação, né, dos CAEAPOD, de contaminação por mercúrio, a situação da contaminação por agrotóxicos é um tema que merece atenção, que está começando a ser explorado agora nos territórios indígenas. Tá? Outros grupos já trabalham com essas questões de contaminação por agrotóxico em populações rurais, em populações urbanas, mas não incluem povos indígenas. Então, é um tema bastante importante de ser observado nos próximos anos. E em relação a microplásticos, né, infelizmente, esse tema passa ao largo e não temos resultados de pesquisas ainda demonstrando evidências sobre essa temática, mas eu não tenho dúvida que também é um tema que vai merecer atenção nos próximos anos. A doutora Marilda, ela agradeceu, né, parabenizou sua palestra, nossa diretora, que você deve conhecer bem, fez algumas perguntas, mas ela disse que você já contemplou na sua apresentação, durante a sua apresentação, as perguntas que ela colocou. Eu vou fazer uma mistura, né, de perguntas online e presencial. A Cláudia está aqui, ela é nossa vice-diretora de ensino da Fiocruz, doutora Cláudia Brodsky, que ela quer fazer uma pergunta. Antes de mais nada, parabéns, né, pela fala, pela palestra, foi fantástico, e saber da preocupação que existe em relação aos povos originários e toda a preocupação que nós também temos aqui. Uma das cenas que me impactou é justamente aquele coração que aparece no início da sua palestra, mostrando toda a beleza que seriam, né, as terras indígenas e toda a cultura e todo a coisa tradicional que existe lá e que está sendo destruída e que foi destruída em grande parte dos últimos anos. Então, eu tenho algumas dúvidas, porque além dessa contaminação por mercúrio que vocês mostram, que levam a vários outros problemas e que leva à desnutrição, por exemplo, como claramente foi demonstrado, e nós tivemos aquelas imagens terríveis na mídia, devem ter outras consequências também que devem ser estudadas, né, como a falta de recursos, a falta de alimentos, e tudo isso impacta em termos do funcionamento do organismo desses povos. E outra curiosidade minha as imunizações chegam às crianças nessas aldeias, nessas reservas indígenas, como é que isso se comporta, como é que essas crianças nesse estado estão reagindo. E, novamente, parabéns por toda essa exposição que você colocou aqui. Obrigado, Cláudia, pelos comentários. Agradeço aí as suas palavras generosas. Enfim, e realmente o problema é grave, é sério, né? Então, eu fiz questão de apresentar aquele esquema ilustrativo no formato de iceberg, de pirâmide, para mostrar, né, que a presença do garimpo no território ela vai muito além da contaminação por mercúrio. E você destacou alguns pontos importantes aí, né? A questão da falta de recursos, a escassez alimentar, a insegurança alimentar que é provocada pelo garimpo, né? E essa insegurança alimentar tem sérias consequências para a saúde, né? Que vão se materializar nos casos de desnutrição, sobretudo de crianças e idosos, né? E vão incidir, né, numa população que já está vulnerabilizada, né? Então, muitas pessoas dizem que os povos indígenas são vulneráveis às doenças infecciosas, por questões genéticas, por não terem imunidade prévia, né, ao contato com esses micro-organismos, né? Então, isso foi falado durante muito tempo, até por pesquisadores que trabalham na temática. Mas hoje, a gente tem um entendimento um pouco diferente disso, né? E os povos indígenas mais conscientes do seu papel na sociedade não aceitam mais esse rótulo de serem considerados como povos vulneráveis. E eles dizem que eles são colocados em situação de vulnerabilidade por conta da ausência do Estado.
por conta o Estado não cumprir o seu papel constitucional de garantir a segurança, de garantir a saúde para essas populações. O Estado está de costa para as sociedades tradicionais. Durante décadas, durante séculos, o Estado viu os povos tradicionais como um empecilho para o desenvolvimento econômico, para a expansão do país. E essa visão é uma visão completamente equivocada, completamente ultrapassada e obsoleta. E mais, no entanto, essa visão ela provocou, né, uma situação de vulnerabilidade imposta, né, uma situação de penúria, uma situação de insegurança territorial, uma situação de insegurança alimentar. Então, esse cenário no qual não há direitos humanos garantidos, onde não há a prestação de serviços públicos essenciais, hoje as fontes de água naturais na Amazônia estão severamente contaminadas. Então, eu costumo dizer do paradoxo das águas da Amazônia. A Amazônia é o local do planeta Terra, né, depois das geleiras do Ártico e do Antártico, que concentra o maior volume de água doce, né, no planeta. E, paradoxalmente, as populações que vivem na Amazônia são as populações que têm o menor acesso à água potável, à água limpa, à água de qualidade, porque as fontes naturais foram contaminadas. Então, não há acesso à água potável, não há manejo de lixo, de resíduos, não há nenhum tipo de saneamento básico, não há a oportunidade de acesso à educação formal, não há oportunidade de acesso a programas de desenvolvimento, à renda, né, a benefícios sociais, não há acesso regular a serviços de saúde, a medicamentos, a vacina, a profissionais. Então, isso tudo coloca os povos indígenas numa situação de vulnerabilidade e colocaria qualquer outro grupo populacional privado desses serviços em situação de vulnerabilidade. Então, a insegurança alimentar crônica, a ameaça ao território, a desnutrição vão provocar condições clínicas severas. As pessoas vão estar desnutridas, com o sistema imunológico comprometido, mais vulneráveis ao adoecimento por pneumonia, né, por diarreia, por verminose, por malária. Então, é uma situação de vulnerabilidade de base, imputada, né, forçosamente, compulsoriamente pela ausência do Estado, que vai gerar esse tipo de situação. E sua pergunta no que diz respeito à imunização, né, Cláudia, acaba, né, que eu já respondi parte dela, mas nesses locais de difícil acesso, de áreas geográficas isoladas, né, onde as estruturas de saúde, como mostrei nas imagens, são absolutamente precárias, né, infelizmente as coberturas vacinais ficam abaixo daquelas que seriam desejadas, né? Então, embora exista um subsistema de atenção à saúde indígena coordenado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, onde estão previstas ações de atenção básica dentro do território, onde existe um programa nacional de imunização indígena claramente descrito, né, com todas os imunobiológicos do programa nacional e alguns adicionais, ainda assim as coberturas vacinais ficam abaixo do que seria recomendado. E, mais uma vez, né, isso tem repercussões, né, no estado de saúde da população geral, principalmente nas crianças. Uma levantada de Carolina Pacheco. Carolina, você quer mostrar a câmera e fazer algum tipo de comentário? Bom dia, tudo bom? Eu quero sim. Queria agradecer o professor Paulo Bassi pela aula. Meu nome é Carolina, eu sou do Ministério da Saúde, faço parte do EPSUS. A gente foi enviado para Casai e Boa Vista no mês passado. Ficamos lá de fevereiro a março, acompanhando a vacinação das crianças na Casai. Então, tentando entender todo esse cenário, como o senhor já comentou, né, muito desafiador, né, em relação à cobertura vacinal, ao registro dessas crianças, quais foram vacinadas, quais não foram. E toda a aula que o senhor deu hoje ajudou demais, assim, no entendimento aqui da equipe, né, e com certeza vai ajudar nas nossas análises, ao que a gente está tentando juntar todos os dados para conseguir, na verdade, a gente aprimora ela. Descrever melhor, né? O perfil dessas crianças e, principalmente, a preocupação era a vacinação nos desnutridos. Então, por isso que a nossa equipe foi enviada lá. Queria agradecer e eu tenho uma pergunta, talvez ela até seja um pouco básica, mas em relação a polo base versus polo de saúde,
postos de saúde, né? Porque você disse que é análogo ali, então a palavra posto de saúde e polo base. Lá na CASAI, né, é dividido por polo base, e eu fiquei com essa dúvida em relação ao que é, se tudo é unidade de saúde mesmo ou não. Tá. Obrigado, Carolina, pela sua fala generosa, pelas colocações. Bom saber que tem pessoas jovens, assim como você, engajadas nesse processo, né, disponíveis para ir a conhecer a realidade local, prestar um atendimento mais qualificado. Bem, existem, assim, como eu falei, dentro do Sistema Único de Saúde, existe um subsistema de atenção à saúde indígena, né? A gente conhece como SAS e SUS. Ele faz parte do SUS, né? Algumas pessoas equivocadamente acham que é uma coisa paralela. Não, é um subsistema que faz parte do SUS, está inserido dentro do Sistema Único de Saúde. E esse subsistema ele se organiza na forma de distritos sanitários especiais indígenas, né? Então, no Brasil existem 34 distritos espalhados em todo o território nacional. No estado de Roraima existem 2, o Distrito Sanitário Yanomami e o Distrito Sanitário Leste de Roraima. Né? No Amazonas tem 7, no Pará tem 4, no Mato Grosso tem 4, né? Então eles estão espalhados em diferentes áreas do país. E o distrito sanitário ele se organiza na forma de polos bases, né? Que são estruturas análogas a unidades básicas de saúde. Tá? Então, no DICEI Yanomami, tem 37 polos bases, tá? Que estão espalhados nessa área enorme territorial que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Tá? Esses polos base, em tese, né, existem 2 tipos de polo base. Um polo base tipo 1, que realiza atividades administrativas, basicamente, condensa dados, produz estatísticas, formulários, relatórios, e o polo base tipo 2, que também tem atividades assistenciais. Então, esses polos que estão no território, eles são basicamente polos que têm atividades conjuntas, né, de assistência e atividades administrativas. Então, esses 37 polos base estão lá dentro do território, mas, além dos polos base, tem alguns postos de saúde, né, em umas comunidades mais distantes. Então, dependendo da região, tem polo base ali que atende, por exemplo, 3.000 pessoas. Né? Essas 3.000 pessoas estão espalhadas em diferentes aldeias. Então, muitas vezes, a estratégia do serviço é levar, né, descentralizar a assistência. Né? Em tese, a assistência tem que ser ofertada na comunidade. Então, com isso, tem algumas regiões maiores onde tem subpolos, né? Que são pequenos postos de saúde, né, localizados em algumas aldeias. Né? Mas eu mostrei a fotografia para vocês do polo base de Auaris. Né? Então, o que deveria ser uma unidade básica de saúde, né, tem aquela estrutura que vocês viram nas imagens. Então, isso dá uma ideia da precariedade da situação, tanto do atendimento, né, do que diz respeito a insumos, a medicamentos, a serviços que podem ser prestados, como em relação ao acolhimento, ao alojamento dos profissionais. Né? Então, essa situação de precariedade é um dos principais motivos da alta rotatividade de profissionais, da dificuldade de fixar profissionais no território para fazer o atendimento. Tá? E, por fim, né, lembrando que existem mais de 370 aldeias na terra indígena Yanomami, hoje, né, cadastradas pelo censo do IBGE 2022, e existem apenas 78 postos de saúde. Ou seja, menos de 1/5 das comunidades recebe algum tipo de atendimento de modo regular. Os outros 4/5 das comunidades estão desassistidas. Né? Quando, né, no cenário favorável, recebem visitas periódicas de equipes, né, equipes volantes de saúde que vão ao território fazer imunização, fazer busca ativa de malária, fazer tratamentos de infecções respiratórias, de verminose, de diarreia, né, dos principais problemas que afetam uma comunidade. Então, o fato é a cobertura dos sistemas de saúde né, e é imposto aí às sociedades locais. Tá, Carolina? Então, é um pouco disso tudo atuando conjuntamente.
Então, vou te mandar o Obrigada. convite também. Ah, pronto. Paula, eu só teria a última pergunta, que é minha, né? O que me impactou muito na sua apresentação é o histórico de nascimento de baixo peso numa população há décadas, né? E é uma linha reta, né? Não tinha nem variação ali de acordo com o que você mostrou. Acho que, se eu não me engano, datava dos anos 90, ou talvez eu esteja errado no início dos anos 2000. Então, isso me impactou muito, porque com essa desnutrição ao nascimento, é a vulnerabilidade de uma população que vai continuar, né, se a gente não tiver uma ação direta sobre essa questão. Eu sei que você colocou várias ações e todas elas vão ter um impacto positivo no sentido de melhora dessas condições dessa população. Mas essa visão que você mostrou, esse resultado crônico que você mostrou da situação de uma população durante décadas, isso me impactou porque eu não guardava que fosse, eu pensei que houvesse variações. No entanto, a agudização do problema é de 2016 para cá, mas a linha reta continuou. Eu queria que você, comentasse isso e não sei nem se propor soluções para isso, porque eu acho, mas no sentido de fazer um comentário que me chamou a atenção. Tá. Obrigado, Patrícia, pelas palavras. Então, essa questão do baixo peso ao nascer, né, não sei se eu me expressei adequadamente, mas estou olhando aqui a prevalência de baixo peso ao nascer no Brasil, né, crianças que nascem abaixo de 2.500 gramas, está em torno de 6%, 6,1%. Os nossos estudos ali na região mostram que o baixo peso ao nascer, nas crianças anomanas, estão em torno de 11%, 12%. Né? Então, é o dobro a prevalência de baixo peso ao nascer. Isso é revelador, como eu falei, das condições de insegurança alimentar, da carestia, né? Da carência que vivem as comunidades. Então, as mulheres, as comunidades, no modo geral, vivem numa situação difícil, né? De ausência de serviços públicos essenciais, né? De vulnerabilidade impostas pelo Estado brasileiro, na medida que o Estado está de costa para essa população. Isso foi construído historicamente, né, ao longo dos séculos de colonização. E isso tem repercussões nos dias de hoje. Né? E, como eu disse, a crise sanitária no povo yanomami começou lá na década de 80, né? Quando houve a primeira corrida do ouro, quando havia mais de 40 mil garimpeiros no território, onde houve uma mortalidade elevada, em torno de 15% da população foi a óbito, né, em decorrência desse contato conturbado com os garimpeiros naquele momento, principalmente devido a doenças infecciosas parasitárias, mas também aos quadros de desnutrição. E essas sequelas permaneceram, né, ao longo de décadas. Houve um movimento importante do governo federal naquele momento, da criação do Distrito Sanitário Yanomami. Né? Então, em 92, em 93, foi o primeiro distrito criado no país. Foi a criação desse distrito que inspirou a estruturação dos distritos sanitários especiais indígenas. Né? Então, a lei que criou o subsistema de atenção à saúde indígena, ela entrou em vigor em 99. Então, ela se alimentou da experiência anterior do DCI Yanomami. Então, naquele momento, houve investimentos por parte do governo em estruturar equipes, em fazer desintrusão do território, em demarcar e homologar a terra indígena. Foi o primeiro e único concurso público que existiu na Fundação Nacional de Saúde para fixar profissionais de nível superior, médicos, enfermeiros, veterinários, dentistas no território. Tá? Então, foi uma experiência que tinha tudo para ser bem sucedida. Né? E isso foi as bases, né? Formou as bases da estrutura do atendimento durante alguns anos. Né? Em algum momento, a situação parecia que ia ser controlada, como eu mostrei naquele gráfico da malária. Né? Mas depois houve um novo afluxo de garimpeiros e a situação perdeu o controle a partir de 2016. E aí tudo, né, eu diria que ficou pior do que era antes. Né? Então,
Hoje, as áreas impactadas no terreno humano, mais de 50% do território está afetado. Como eu disse, essa devastação ela provoca uma restrição dos recursos naturais disponíveis para alimentar a sociedade local. O garimpo provoca uma cooptação de jovens, principalmente homens, com a promessa de enriquecimento fácil, de ganhar dinheiro, de ganhar ouro, de ter acesso a bens e mercadorias que vêm da cidade. E o garimpo tira os homens jovens de dentro das comunidades para trabalhar, né, em regime análogo à escravidão. E, à medida que tira esses homens do território, né, ele vai, mais uma vez, ameaçar a segurança alimentar, porque há uma definição, uma divisão tradicional do trabalho nas comunidades. Os homens abrem clareiras na floresta para fazer a roça das famílias, e cabe às mulheres depois plantar, né, os itens que são cultivados, que são apreciados pela família, pela sociedade, como mandioca, inhame, cará, milho, banana, né, e etc. E cabe ao homem caçar, pescar e trazer a proteína para alimentar a sua família, né? Então, a mulher fica manejando a roça com os carboidratos e cabe ao homem trazer as proteínas, né, proveniente da caça, da pesca, de materiais de coleta da floresta para dentro do território. Então, esses materiais estão escassos pela devastação, pela contaminação dos rios, e é o primeiro movimento de insegurança alimentar, e o segundo movimento é tirar o homem de dentro da aldeia, né? Então, o homem que era o responsável por levar a proteína para alimentar a sua família, ele não está mais na aldeia, não vai mais atender a sua família, porque ele está trabalhando no garimpo, de modo análogo à escravidão, com a esperança de enriquecer, né? A esperança de ter acesso a algum bem, mercadoria, algum benefício que o Estado lhes negou durante décadas da vida. Enfim, então isso cria uma situação muito vulnerável nas regiões, e isso faz com que essa situação de insegurança alimentar se perpetue ao longo dos anos, né? As pessoas acabam vivendo, né, um momento assim de carestia de alimentos permanente. Isso repercute na saúde dos adultos e, sobretudo, nas mães, né, em idade fértil, que são gestantes, e essas mães que têm uma muito baixa estatura, né, possivelmente proveniente dessa escassez, né, experienciada ao longo de toda a sua vida, vão, de algum modo, transmitir isso para as próximas gerações. Então, o baixo peso ao nascer tem taxas que são 2 vezes maior, né, nos indígenas e Yanomami do que na população geral. E à medida que as crianças até podem nascer, né, vamos supor que só 10, 11% das crianças nascem com baixo peso, 90% das crianças nascem com peso normal, né, dentro das curvas da OMS. Mas essas crianças, como eu mostrei na caderneta de vacinação, vão bem enquanto estão amamentando, né, quando está garantido o aleitamento materno exclusivo. Depois que a criança deixa de mamar o peito da mãe e sai da tipóia, sai do colo, vai para o chão contaminado, né? Ela pega lá o seu primeiro rotavírus, sua primeira verminose, tem um quadro de diarreia importante e, a partir daí, né, não recupera mais o seu estado nutricional, né? Tanto que os déficits de peso para a idade estão na casa de 50% e os déficits de estatura para a idade na casa dos 80%. Então, para reverter essa situação, é necessário fazer uma série de ações estruturadas, intersetoriais, que vão muito além do setor saúde, né? Então, eu costumo dizer que comprimidos não matam a fome, né? Então, eles podem ajudar a controlar alguns agravos de algumas doenças, mas são necessárias medidas integradas de garantia de soberania do território, de retirada dos invasores, de garantir que esses invasores não vão voltar após serem retirados, de projetos de remediação das áreas contaminadas, projetos de desenvolvimento sustentável com base local, que envolvam as comunidades no planejamento, na execução, na repartição de benefícios. Esses projetos têm que valorizar as vocações do ambiente regional, mas também valorizar a vocação da população que lá vive. Esses projetos precisam ser subsidiados pelo governo federal, que sempre negou, né, atendimentos e direitos essenciais dessa população. Tem que se pensar em estratégias alternativas de
de prover, né, alimentos nesse momento de crise emergencial. Então, são uma série de ações que precisam ser articuladas, ações intersetoriais, que precisam ser dialogadas entre vários órgãos e instituições do governo e, sobretudo, com o envolvimento da comunidade. Né? Só dessa maneira que a gente pode vislumbrar a resolução desse problema no futuro de médio e longo prazo. Bom, Paulo, eu acho que estamos no caminho certo, né? Eu acho que houve uma mudança de direção clara e eu acho que pessoas como você, né, trabalhando cientificamente, mas com uma dedicação que é acima da ciência, né, poderemos, então, caminhar nesse sentido de, a médio e longo prazo, mudar a história, né, dessa população e que tem reflexos impressionantes, não só na população em si, como no resto do mundo. Né? Porque aí ainda tem o desmatamento e todas as questões que você trouxe na sua introdução. Então, eu te agradeço demais, foi um enorme prazer. Acho que a gente ficaria aqui o dia todo conversando, batendo papo, mas imagino que você tenha outras funções, aí, outros compromissos, e te agradeço demais de ter estado aqui conosco. Obrigada ao público que está em casa, então a gente interrompe a sessão a partir de agora. Aqui, a Carolina perguntou se tem, a partir de segunda-feira, o vídeo dessa apresentação ela fica disponível no YouTube da Fiocruz Bahia. Então, qualquer pessoa que não pôde assistir vai ter, ou que gostaria de reassistir a apresentação do professor Paulo, ela está disponível. Paulo, você também pode disponibilizar essa informação para os seus colegas. Agradeço a todos e todas. Então, vamos caminhando. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Agradeço a todos aí da Fiocruz Bahia pelo convite, ao Ricardo, Rício, a Marilda Gonçalves, a sua mediação da apresentação. E foi uma honra poder participar dessa sessão científica. Espero ter colaborado aí para ampliar o entendimento sobre esse problema importante que afeta o nosso país. Na verdade, a honra é nossa. Te agradeço muito. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Um prazer. Tchau, Paulo.